Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje trata da terceira aparição de Jesus aos seus discípulos. Há uma cena encantadora no final do Evangelho de São João 21, versículo 1 seguintes, que hoje nos vai ajudar a meditar sobre a nossa vida, a pensar diante de Deus, concretamente no sentido do nosso dia a dia, que tantas vezes nos parece monótono e cinzento. Trata-se, portanto, de uma cena de pesca, uma pesca milagrosa, de fato que aconteceu depois da ressurreição de Jesus Cristo, quando os apóstolos, a pedido de Nosso Senhor, já tinham subido de Jerusalém para a Galileia. Lá, certo dia, se encontravam juntos 5 deles, como diz o evangelista: Pedro, Tomé, Bartolomeu ou Natanael, Tiago e João, e outros 2 discípulos cujo nome não se menciona. Estavam novamente à beira do lago de Genezaré, palco que fora do seu trabalho profissional e também lugar de encontros inesquecíveis com Jesus. Galileia foi onde tudo começou e onde Jesus pede, quando aparece às mulheres, para que avise aos discípulos para que possam ir para Galileia. É assim? Tinham voltado ao que tudo indica a sua vida de antes, de pescador. Parece que tudo estava normal. Jesus morreu? Pronto, acabou. E agora? O que vamos fazer? Estavam sem sentido, sem esperança. Voltaram a fazer o que faziam antes, como pescadores. Estava caindo a tarde. Pedro então disse aos outros: "Vou pescar." E assim o fizeram. Partiram e entraram na barca. Naquela noite, porém, não pescaram nada. Seu trabalho foi infrutífero. Jesus não estava com eles e eles não estavam conseguindo render no seu trabalho. De modo que, após uma noite de esforços inúteis, lançar a rede, recolhê-la vazia. Estavam voltando para a praia em silêncio, como antigamente já lhes acontecera, como relata São Lucas no capítulo 5, versículo 5, e seus corações estavam tão cinzentos como a cor das nuvens do ante-amanhecer, acabrunhados. Em outras palavras, tristes, o coração inundado pela neblina cinza e triste de um trabalho inútil. Essa é a cor de muitos corações, quando sentem o peso da rotina dos dias. Sempre o mesmo trabalho, sempre os mesmos lugares, sempre as mesmas caras, sempre o mesmo trânsito, sempre as mesmas reclamações da mulher, sempre os mesmos, muitíssimos, e alheamentos do marido, e os mesmos problemas dos filhos, e a mesma dor de coluna, e a mesma falta de dinheiro, e assim por diante. Poderíamos citar aqui muitas outras situações. E isso um dia e outro dia, um mês e outro mês, e um ano e outro ano. As pessoas sentem-se envolvidas por essa rotina como por um gás asfixiante, e pode chegar um momento muito perigoso quando pensam: não aguento mais, isto não é vida. Quantas pessoas incomodadas com a sua própria vida por causa do trabalho sentem esse enfado, esse cansaço. Parece até que não faz sentido. Trabalho, família, volta para casa, trabalho novamente e assim por diante. Amados irmãos e irmãs, muitos acham então que a solução consiste em mudar,
Em que sentido mudar? Mudar de cidade? Mudar de mulher ou de marido? Mudar de trabalho? Mudar de religião? Mudar os hábitos certos e passar a ter vida desregrada? É o que muitos pensam por causa de um certo vazio existencial. Ou então, desligam de tudo e de todos, passam a viver num mundo de sonhos, de fantasias, divagações de internet, de TV, de séries, presos muitas vezes ao aparelho eletrônico, como acontece com alguns jovens, que parece uma chupeta eletrônica, podemos dizer assim. E tudo isso por serem evasões. Facilmente desembocam na pior fuga, na alienação completa do álcool, das drogas. Vão buscando de fato preencher o seu vazio, buscando compensações. Aqui Santo Agostinho tem uma lição para nos dar. Ele nos diz que o coração inquieto, que não se conformava com as coisas confusas e medíocres, dizia ele, eu temia tanto como a morte ficar preso pelo hábito rotineiro, mas não resolveu o problema fugindo, e sim arrependendo-se dos seus pecados e procurando quem? Deus, com toda a sua alma. Veja que ele estava buscando fora de Deus. Todos deveríamos ter pavor tanto da rotina asfixiante como da falsa solução da fuga, porque o problema da rotina, contrariamente ao que a maioria pensa, não está na repetição monótona das ações e das circunstâncias externas, mas na falta da renovação do nosso coração, do nosso modo de ver e amar as coisas e as pessoas. O mal está exclusivamente dentro de nós, gostemos ou não de reconhecer isso. Os discípulos não estavam reconhecendo o Senhor, o Deus da vida, o ressuscitado. Estavam com o coração triste, e a tristeza lhe impedia de ver o bem, a verdade, o amor em pessoa. Por causa dessa nuvem cinzenta, podemos dizer assim, que cobria seus corações. É muito sugestiva a respeito disso aquela história que conta Chesterton sobre um inglês que se sentia entediado de morar sempre na mesma ilha e por isso foi à procura de outra terra, a terra dos seus sonhos. Viajou muito, todos os países onde aportava não o satisfaziam. Já se estava cansando de tanto viajar, quando avistou uma terra que o atraiu extraordinariamente. Aproximou-se dela, desembarcou, começou a internar-se no território e logo chegou, cheio de entusiasmo, à conclusão: esta é a terra dos meus sonhos. Aqui sempre andei procurando. Ao perguntar a um dos habitantes onde estava, este respondeu-lhe: na Inglaterra. Algo de parecido, irmãos e irmãs, diletos internautas, acontece conosco. Não precisamos ir atrás de outras ilhas. Basta ficarmos na nossa vida real, mas vivendo-a com frescor de novidade. Isto é o que Jesus nos ensina. Voltemos então à nossa cena de pesca. O Evangelho, após falar da pesca falha, continua a contar. Ao romper o dia, Jesus apresentou-se na margem, mas os discípulos não o reconheceram. Jesus disse-lhe então: rapazes, tendes alguma coisa que comer? Olha que interessante. Pessoas de idade, assim como Pedro e outros, né? E Jesus chama jovens. Nesse sentido, rapazes. Poderia até ter dito senhores, de uma forma mais formal, retórico, né?
É tocante verificar que Jesus ressuscitado apresenta-se aos apóstolos humano, afetuoso, familiar, não como uma majestade gloriosa e distante. Fala familiarmente, rapazes. Pergunta se tem algo que se possa comer. Ele quer mostrar-nos que depois da ressurreição, agora, portanto, deseja viver junto de nós como um amigo muito próximo, compreensivo, humano, inseparável. Mas, como acontece conosco, sucedeu que os discípulos, com uma grande miopia espiritual, não perceberam que Jesus estava lá, sempre junto deles, e continuaram soturnos, tristonhos. Dá para imaginar o tom de aborrecimento com que devem ter respondido, incomodados, a Jesus: não temos nada para comer. E acho que nosso Senhor, Rei e Senhor de toda alegria, divertiu-se, humana e divinamente, quando lhes disse: lançai a rede ao lado direito da barca e encontrareis. Aconteceu o que já dá para imaginar. Uma pesca milagrosa, abundantíssima. Lançaram a rede e, devido àquela quantidade de peixes, já não tinham forças para arrastar. Jesus não faz as coisas pela metade, irmãos e irmãs. Jesus aparece nesse momento de fracasso, de tristeza, de desilusão. O coração deles estava angustiado porque não estavam pescando nada, não estava dando resultado aquele trabalho. Aí Jesus aparece, eles escutam a voz de Deus, dão credibilidade e a situação muda. Tudo agora passa a ser diferente. A alegria volta ao coração dos discípulos. Ficam espantados. Acontece o milagre, mas eles ainda estavam em dúvida, desconcertados diante da presença real de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao ver aquele milagre, João disse a Pedro: é o Senhor. João, o discípulo amado, foi o primeiro a ter sensibilidade para perceber que aquele desconhecido era Jesus. E avisou o patrão da barca: Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ao ouvir que era o Senhor, apertou o cinto da túnica, porque estava sem mais roupa, e lançou-se à água. Não pôde esperar que a barca chegasse à terra. Lançou-se de cabeça à água, ansioso por chegar a Jesus quanto antes. Pouco depois chegaram os outros na barca, arrastando a rede cheia. Nossa, deve ter sido incrível esse momento, naquela ocasião. Dá para imaginar, visualize essa cena. E o que encontraram? Vamos prestar bem atenção. Vocês acham que encontraram Jesus hierático, sentado numa cátedra de marfim, dizendo-lhes: vamos deixar-nos de coisas banais, materiais, agora que me reconheceram, e vamos falar o que importa, de coisas celestiais, de coisas elevadas, só das coisas espirituais, as únicas que contam? Vocês acham que foi assim? Claro que não. Todos sabemos que foi bem diferente. Vejamos o que diz o Evangelho. Ao saltarem em terra, viram umas brasas preparadas e um peixe em cima delas e pão. Disse-lhes Jesus: trazei aqui alguns dos peixes que agora apanhastes, e depois vinde comer. E pronto. Lá ficaram sentados em roda, à volta da fogueirinha que o próprio Jesus acendera, sentindo o cheiro delicioso de peixe fresco assado, que Jesus já tinha começado a preparar, muito diligentemente, com as suas próprias mãos, e repartindo pedaços de pão e comendo como uma alegre turma de amigos em piquenique de feriadão. Feriadão aqui entre aspas, né? Mas uma ocasião para um entretenimento.
Jesus fez questão de valorizar, de mostrar como é importante o trivial cotidiano. Jesus é verdadeiramente Deus, mas também é verdadeiramente homem, pessoa humana como nós. Se refletirmos um pouco, perceberemos que esta cena de Cristo que pesca juntamente com os discípulos e prepara o almoço e toma a refeição com os amigos e conversa com eles à beira do lago é um símbolo do que deveria ser cada um dos nossos dias. Também nós podemos acordar cada manhã. Pensemos na manhã da segunda-feira mais cinzenta de todas, onde quantas pessoas reclamam por esse dia, não é assim? Mais uma semana já falam assim, cansados. E se nos tivermos lembrado de rezar e oferecer o nosso dia a Deus, podemos ver como a luz da fé que Jesus está junto de nós e nos diz: vamos começar o dia juntos, vamos trabalhar juntos, vamos tratar bem os outros, vamos fazer o trivial cotidiano uma aventura de amor. É preciso estar com Ele. A nossa vida precisa estar entrelaçada com Jesus. É Ele que traz de volta a alegria ao nosso coração. É Ele que de fato dá sentido à nossa existência, ao nosso trabalho, aos nossos afazeres, à nossa missão de cada dia. Sem Ele, veja, a tristeza volta ao nosso coração. É preciso participar com Ele cada dia. Seria tão bom que conseguíssemos ser cristãos que rezam, que se lembram com fé de Deus durante o dia inteiro. Bastaria para isso, às vezes, trazer um crucifixo no bolso ou um terço e rezar as orações que amamos também pela rua e dizer muitas breves jaculatórias do tipo: Jesus, eu te amo. Jesus, dá-me um coração como o teu. No trânsito e ao iniciar uma tarefa e ao morder os lábios para não xingar ou resmungar ou falar mal dos outros. Se conseguíssemos conversar com Cristo, até dos detalhes mais triviais, com certeza se acenderia uma luz nova no nosso coração. E com essa luz, veríamos de uma maneira nova todas as coisas que com Ele nunca ficam gastas, poídas, aborrecidas e rotineiras. Entenderíamos então porque Jesus nos diz: eis que eu faço novas todas as coisas. Há uma doutrina cristã maravilhosa, diletos internautas, que São José Maria Escrivá, fundador do Opus Dei, como instrumento de Deus, proclamou com uma clareza e uma força tão grandes que acendeu chamas de alegria e de amor em milhares de pessoas comuns, cristãos, entre aspas, aqui vulgares, em todo o mundo. A missão que Deus lhe confiou consistia em contribuir para que os cristãos comuns que vivem no meio do mundo compreendessem que a sua vida, tal como é, pode vir a ser ocasião de encontro com Cristo. Quer dizer, que é um caminho de santidade e de apostolado. Cristo está presente em qualquer tarefa humana honesta. A vida de um simples cristão, que talvez a alguns pareça vulgar e acanhada, pode e deve ser uma vida santa e santificante. E como conseguir viver esse ideal? São José Maria Escrivá mostrava o caminho. Dizia ele: fazei tudo por amor. Assim não há coisas pequenas, tudo é grande. Perseverança nas pequenas coisas por amor é heroísmo. E aplicava esta doutrina, que é inspirada no Evangelho e em São Paulo: se não tiver amor, nada me aproveita. A todas as coisas cotidianas boas e normais, podemos sorrir por amor. Quando não temos vontade, mas os outros precisam de caras sorridentes. Podemos acabar por amor um trabalho que gostaríamos de interromper por cansaço. Podemos colocar a roupa no seu lugar, oferecendo esse sacrifício a Deus em vez de jogá-lo em cima da cama ou no chão. Podemos rezar as orações que nos propusemos, ainda que nos custe concentrar-nos.
que não queremos furtar a Deus com desculpa de cansaço. E assim por diante. Quero dizer para você que me escuta e me acompanha, hoje começa mais um dia. Novinho em folha por estrear. Hoje se apresenta mais uma ocasião de amar e de servir. Que a gente se esforce, peça a graça a Deus, rezando, mantendo o mais possível a presença de Deus em nossa vida, por conseguir que o meu amor introduza belas novidades, atitudes renovadoras na minha rotina de todos os dias, porque sem Jesus nada podemos fazer, como diz João 15,5. A nossa vida precisa dele, para irradiar a vida em nossos corações e trazer de volta a alegria. Mas é preciso estar com ele, comungar da sua vida, ser amigo de Jesus. Não percamos esta oportunidade, entremos nesta aventura com o Senhor. Cristo crucificado é o ressuscitado, e que possamos ressuscitar com ele. Deus abençoe e até outra oportunidade, se Deus quiser. Salve Maria!